Boa tarde. Hoje o assunto é obesidade emocional. Por que emocional e não somente obesidade? Porque muitas vezes tem situações emocionais que são diferentes das emoções dos outros conflitos ou situações que nos aumentam de peso. Boa tarde, Eliana. Bem-vinda já. Hoje eu vou ter uma convidada que trabalha com emagrecimento feminino. Ela é especialista sistêmica, um pouco diferente da minha área. Eu sou terapeuta da Nova Medicina Germânica, quem for assistir a gravação depois. A Nova Medicina Germânica pesquisa, estuda, porque a pessoa tem situações físicas no corpo, porque que nossa biologia cria as doenças e também a obesidade é vista como uma... por nós não é vista como uma doença, mas se enquadra no mesmo sentido. É uma alteração que acontece no corpo porque o corpo está procurando uma solução para uma situação que está considerando difícil, né? Então, vou esperar um pouco, minha convidada não chegou ainda. O Instagram ultimamente demora um pouco a avisar, mas introduzindo enquanto ela não chega, né? O que a medicina germânica fala sobre o aumento de peso e sobre as doenças, né? Que tudo aquilo que os seres vivos vivem, o que a gente experimenta na vida, sempre é o nosso corpo diante dos perigos, diante das ameaças de extinção, ao longo de desde que existe a humanidade, tudo que vai se modificando no nosso corpo, as pessoas já foram diferentes, né? Então a medicina germânica se baseia na embriologia, que todas as espécies vão se mudando, vão se transformando. Nós estamos em constante transformação, né? A gente, quem tem pouco tempo de vida, já sabe que antigamente as pessoas eram diferentes. As pessoas, por exemplo, não existiam pessoas obesas. Se a gente olhar as fotos antigas, é muito raro ter uma pessoa obesa numa turma. Agora, se você vê uma foto de pessoas festando, normalmente tem bastante obesas, né? Então, isso já é uma alteração que está acontecendo no corpo devido às situações que o mundo está mudando, né? Então, Nani, se quiser pedir para entrar, estava esperando você chegar. Então, essas diferenças que estão acontecendo no nosso organismo, né? Antigamente as pessoas eram mais altas, elas eram diferentes, né? Então, quem estuda a história vê coisas bem nítidas que as pessoas estão... Ele tem tudo a ver com essa transformação. Essa é a explicação da medicina germânica. A Nani, minha convidada, ela vai explicar sobre o sistêmico e sobre o trabalho dela, que eu sei que ela faz um trabalho bonito, já há muito mais tempo do que eu, porque eu ainda sou mais estreante aqui no Instagram, né? Mas ela já tem uma boa caminhada, ela vai saber falar, ajustando aqui os centros. Então, Nani, pode ficar à vontade. Obrigada, pessoal, que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Quando a gente está em dupla, a gente não pode citar muito nome, senão a gente tira muito do foco, né? Então, todos são bem-vindos sempre. Agradecemos a companhia de vocês. E Nani pode se apresentar. Primeiro, obrigado, né, Silvina, pela oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho, né, do meu conhecimento, das coisas que eu acredito e que eu considero ser bastante importante, né, assim como você estava compartilhando como a humanidade mudou, né, e as consequências, uma das consequências é justamente a obesidade, consequentemente as doenças, né? Então, acho bastante importante a gente estar levando, né, essa mensagem para mais pessoas, a gente está conscientizando mesmo e esclarecendo. Eu percebo muito, né? Fazem 8 anos que eu trabalho com emagrecimento e como aqui no Instagram, né, fazem desde 2019 que eu tô aqui, mas fazem 8 anos que eu trabalho com emagrecimento. E eu vejo cada vez mais como é importante levar esse conhecimento
justamente para as pessoas se conscientizarem, né? Ainda olhando um pouquinho para a história, por muito tempo acreditou que, e era muito falado, né, que para emagrecer, é só você fechar a boca e fazer exercício. E isso tá, né, essa informação, ela tá no inconsciente coletivo. E muitas vezes a pessoa se frustra ou porque ela faz exercício, se alimenta bem e não consegue emagrecer, ou pelo fato dela não conseguir fazer algo que teoricamente parece ser simples, né? Então, é importante a gente trazer uma outra visão, um outro olhar com relação a isso, justamente para esclarecer. Eu trabalho dentro do meu trabalho, eu trabalho com 4 pilares, né? Que é o aspecto do corpo, mente, as emoções e a visão sistêmica. Então, eu abordo esses 4 pilares porque eu acredito que em alguma dessas esferas pode estar, você pode estar te impedindo de conseguir emagrecer. Então, pode ser o aspecto físico, pode ser a questão da mentalidade, pode ser as questões emocionais, ou pode ter a ver com as questões sistêmicas. Então, é bastante importante. Então, gratidão por ter me convidado, por estar aqui, para a gente estar batendo esse papo. E bora lá, então, falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem um senso comum de que emocional é uma coisa fora da gente, é uma coisa anormal quase, né? A gente aprendeu que quem olha para as emoções é porque está meio fora da casinha, que tem... E quando a gente estuda, a gente se conhece, a gente entende que a emoção é aquilo que move, é aquilo que faz a gente fazer algo, né? Então, as emoções são boas, né? Não tem emoção negativa, positiva, né? Toda emoção tem sua função, né? Então, a pessoa que tem obesidade, muitas vezes ela tenta, porque daí a medicina diz, o senso comum também diz que a obesidade emocional é quando a pessoa faz tudo certinho e continua aumentando de peso, né? Pelo menos é assim que eu vejo que muita gente entende, né? Aí, por exemplo, vai no médico, a pessoa vai no nutricionista, faz as dietas tudo certinho, faz. E aí a diabetes também entra na diabetes emocional muitas vezes, né? Só que é falta de conhecimento da pessoa que dá esse diagnóstico. Porque não dá para separar o emocional do físico, dizer assim, é emocional, agora você tem que tratar. Você tem que procurar ajuda terapêutica ou você tem que tomar remédio. O emocional ele está nos movimentando sempre, né? E a medicina germânica, que é a ciência que eu estudo, que eu trabalho, ela prova que o emocional faz o nosso corpo responder fisicamente, né? Então, o Dr. Hammer, que é o pesquisador da década de 80 também, né? Logo depois que surgiu o sistêmico, ele pesquisou a biologia, né? E essa biologia é baseada nas emoções e na epigenética, né? Que não tem separação nas ciências modernas, né? Sistêmico, epigenética, tudo são da mesma linha, só que cada um se especializa um pouco diferente, né? Então, a gente juntar essas ciências para entender por que uma pessoa tem excesso de peso, primeiro, né? Para depois entender por que ela não tem facilidade de perder, né? Porque naturalmente a gente não juntaria peso, né? Fale mais sobre isso, essa é a tua área. Sim, esse aspecto, né, do emocional, apesar de nós sermos, né, o único ser vivo que tem o córtex pré-frontal, que tem o neocórtex, que tem o senso crítico, a gente consegue pensar a longo prazo, a gente consegue fazer planejamento, e somos os únicos que a gente consegue fazer isso, ainda assim nós somos seres emocionais. O que rege, né, os nossos comportamentos, o que conduz as nossas decisões são as nossas emoções. E ao contrário, muitas vezes, do que a gente pensa, né, ou que a gente acredita, a emoção ela está no corpo. Então a gente viveu, né, uma experiência, a gente capta isso do ambiente, a partir do momento que eu capto isso, né, meu cérebro recebe isso e dispara uma carga hormonal que fica registrada e memorizada no corpo, né? Por isso que quando a gente fala assim sobre esse aspecto, né, da obesidade e das emoções, é importante que o corpo ele esteja envolvido nessa matemática, né?
porque uma reconfiguração emocional, vamos falar assim, né? Ela vai acontecer a partir do momento que eu coloco esse corpo em movimento, que eu provoco ele fisicamente. Como que a gente faz isso, né? A gente faz isso se alimentando de uma forma diferente, a gente faz isso colocando o corpo em movimento, fazendo atividade física, então fazendo exercício para que tudo isso, que o nosso corpo receba esse estímulo, sinta esse estímulo e a partir disso a gente consiga dar um novo significado, né? Consiga fazer uma escolha diferente. Mas a emoção, a verdade é que ela está no corpo, tanto que, né, quando a gente né, às vezes a gente não passa por uma situação e aí a gente sente parece que a gente sente no braço, ou então a gente sente na barriga, ou então fala, ai, me deu um frio na espinha. Tudo isso são as emoções que têm uma memória, né? Então é importante a gente observar isso, porque tudo que a gente viveu, as experiências que a gente teve, principalmente com pessoas importantes na nossa vida, tem esse aspecto, traz esse aspecto, carrega esse aspecto emocional, juntando ali com o aspecto da memória, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem apego, né, Silvina? Eu falo que assim, às vezes eu tenho cliente que fala assim, ai, tira tudo, mas não tira meu pãozinho de manhã. Ai, tira tudo, mas não tira minhas pizzas, né? E aí a gente vai fazer um diagnóstico, um diagnóstico, uma investigação, e aí a gente vê o quanto aquele alimento ele está regido por uma memória emocional. Então, não é o alimento em si, mas é sim o que aquele alimento representa ou a quem esse alimento ele te conecta, né? A qual momento, qual evento ou de quem você sente saudade e a conexão, ela é feita muitas vezes através do alimento, né? Então, esse é um ponto importante da gente ter clareza, porque daí a gente para de brigar com aquilo que a gente faz. É um ponto bem importante também, né? Às Sim. vezes a gente acha, eu não tenho força de vontade. Não é isso. Às vezes é como você falou, né, Silvina? É um pouco de falta de conhecimento, às vezes de quem orientou, e também da própria pessoa que está ali no processo, né? Sim. Você falou dos alimentos, né, que a pessoa tem o apego, né, emocional. Pela medicina germânica, foi comprovado que as intolerâncias, por exemplo, a intolerância ao glúten e à lactose, elas vêm lá do desmame. Quando a pessoa que é desmamada de forma dolorosa, nesse processo, ou não mamou, né? Mas é relacionado direto com o alimento que deveria ter vindo da mãe, ou veio, né? Até uma altura, né? Então, essa época, nesse desmame ali que a criança pega a intolerância alimentar, que vai surgir depois de muito tempo, quando a pessoa revive gatilhos, né? E a obesidade também é muito relacionada com isso, né? Por exemplo, o Dr. Hammer, pesquisando a causa do câncer e das doenças, ele descobriu 4 situações que fazem a pessoa aumentar de peso, né? São 4 conflitos emocionais. Ele chama de conflitos biológicos, programas biológicos que trazem a obesidade, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem compulsão alimentar, que não consegue fazer uma dieta por si mesma, né? Aquela pessoa que precisa ir na nutricionista, que precisa pedir ajuda para a Nani, né? Então, essas pessoas que têm excesso de peso porque elas não conseguem fazer uma dieta por si mesmas, elas podem estar com conflito de contrariedade, de estarem vivendo situações que elas estão muito contrariadas, né? Então, dentro da casa delas, da vida delas, pode estar relacionado lá com o desmame, pode ser de antes, né? Pode ser de dentro do útero, pode ter conflitos pendentes, mas também pode ser conflitos atuais, né? A pessoa está vivendo num casamento, por exemplo, que ela está com tanta raiva do companheiro, ou está com raiva do trabalho, alguma situação que ela não está conseguindo se sentir aceita, ela está se sentindo contrariada, aí ela vai descontar, não é assim no sentido de descontar na comida, mas o jeito dela se sentir feliz, se sentir amada por alguma coisa, ela come bastante, ela tem vontade de comer doce, principalmente, porque ela tem essa necessidade de se lembrar da mãe ou de algum momento da vida que ela foi alimentada, né? Então, por exemplo, a mãe que
que cada vez que um bebê chora, enfia a teta na boca, ou dá o bico, ou dá mamadeira, dá um alimento para aquela boca da criança que chora, ela está educando essa pessoa para lá no futuro ter compulsão alimentar. Porque ela vai entender que cada vez que ela está sofrendo, ela tem que comer. Aí, diante da vida, cada vez que ela sofrer, ela vai descontar na comida, né? Então, procurar por situações que ela está se sentindo contrariada, né? Que está sentindo que está sofrendo. Não sei se você percebe isso relacionado com as pessoas que aumentam de peso, né? Essa é a explicação da medicina germânica, né? Tem 4 citações, eu só trouxe uma por enquanto, né? Então, e essa Sim. que causa diabetes também. E causa todas as Nossa, doenças digestivas. olha só, que interessante, né? Que eu percebo, sim, Silvina, e eu vejo muito como as pessoas que elas têm, né, dificuldade de seguir uma dieta ou uma orientação, como elas estão num movimento de negação. Então, elas A estão muitas, diabetes, não é? Que gera, né? Então elas não estão aceitando alguma situação na vida, ou então elas não aceitam algo, elas estão vivendo um movimento de negação. E quando a gente traz isso para a visão sistêmica, nesse movimento de negação, o que, que a gente já está ferindo? A gente já está ferindo a lei do pertencimento. Porque eu estou querendo excluir aquilo, porque eu não deixo aquilo pertencer, porque eu julgo aquilo, porque eu critico, né, muitas vezes a pessoa ou a situação. Então, esse movimento de negação, ele vai fazer com que a gente tenha esse descontrole alimentar, ou então não queira seguir uma regra, ou então faça aquilo que alguém orientou, mas faça de uma forma muito contrariado também. Faz por revoltado, faz porque tem que fazer. Então, bem aqui interessante. entra o ensinamento da nossa mentora, né? Que ela fala assim, a pessoa tem tanta raiva da mãe, assim, do pai, coisa inconsciente, né? Mas a pessoa tem tanto rancor, tá tão contrariada na vida que ela faz de tudo para dar errado na vida, porque isso envolve o profissional, o relacionamento, Total. tudo, né? Então a pessoa tem tanta coisa não resolvida com os pais que ela faz de tudo para se autodestruir, né? Então Sim, isso dá obesidade e junto com isso diabetes também, né? Então sempre está sim, relacionado nesse caso, a obesidade e diabetes. A pessoa que faz tratamento para a obesidade contigo que tem esse padrão, pode saber que na família tem diabéticos ou ela mesma está desenvolvendo uma diabetes que ainda não está ainda não está aparecendo, porque pelos exames vai aparecer no exame de sangue só depois, quando já está gravado, né? Demora muitos anos para aparecer nos exames, mas pelo comportamento, pelas ciências que a gente estuda, a gente já sabe que dali uns 30 anos pode ser que ela tenha diabetes ou tenha outras doenças, né? Que nem você trabalha com sim, outros sintomas também, né? Então, não é sim. do acaso, não é nada silencioso no nosso corpo, né? Não, são sementinhas que a pessoa está plantando, né? Sempre, diariamente. Eu falo que cada escolha é uma semente e a gente é livre até o momento do plantio. A gente pode, né, ficar bravo com estar colhendo, mas jamais reclamada do que a gente plantou, porque não tem como a gente plantar chuchu e colher laranja, enfim, né? Então são as escolhas. Só que tem um ponto importante aqui também, que é justamente o movimento da gente ter consciência do que está oculto. A Uhum. gente ter essa clareza, porque como a gente falou, nossa, muitas vezes como desencadeou isso na pessoa. Então ela não tinha nem concepção, ela não tinha nem ideia de que tinha a ver com a amamentação. E quando a gente vai tendo essa clareza, quando a gente vai tendo esse entendimento, eu percebo como isso traz alívio, sabe? Porque a pessoa fala assim, gente, não é que eu não tenho força de vontade, não é que eu sou preguiçosa, não é que eu sou gulosa. Tem outras questões que estão envolvidas que fazem com que eu tenha ou mantenha esse padrão. Então, eu vejo quanto isso é importante e libertador para quem acessa isso, porque às vezes é uma vida brigando com as suas próprias escolhas. E quando a gente vai tendo clareza disso, a gente vai conseguindo ficar tranquilo com aquilo que a gente está fazendo, com as decisões que a gente está tomando, e assim a gente consegue cada vez mais
viver uma vida leve, porque é uma vida muito pesada, né? De quem quer emagrecer e não consegue, de quem Sim. quer fazer uma escolha diferente, não consegue. Eu já caminhei nessa rua, né? E as consequências disso também traz um peso para a vida que não tem só a ver com o peso corporal, mas outros pesos, né? Então, quando a gente vai observando tudo isso, a gente percebe como é importante esse acesso, né, ao conhecimento. A pessoa que está nessa situação de contrariedade, por isso ela aumenta de peso, ela também tem raiva de si mesma, ela tem raiva dos outros, mas ela vive uma situação de culpa, né? Então ela tenta fazer exercício, tenta fazer dieta e ela vai, perde uns quilos, consegue um pouco, e logo depois que acabou aquele tratamento, acabou aquele fogo inicial, ela cai de novo, porque essa raiva que ela sente interna é muito maior, né? Então não tem a força de vontade, perde, né? E quando a pessoa entende, ela deixa de se sentir culpada. E aí ela consegue se aliviar, porque tudo aquilo que a gente solta nos alivia e nos fortalece, né? Então, enquanto a pessoa está trabalhando com a própria culpa de achar que ela que não se esforça bastante, ela não consegue emagrecer. A hora que ela consegue olhar para isso e dizer assim, não é culpa minha, não é culpa de ninguém, é meu inconsciente que está me sabotando, aí fica bem mais leve, né? Sim, e eu falo que assim, né? Se tem uma coisa que é importante para quem deseja emagrecer e quer ter uma vida saudável, que contempla a gente não ter diabetes, né? É justamente a pessoa estar de bem com ela, a pessoa ser a sua própria parceira e sua maior parceira. Então, eu falo, né, assim, se você caiu, você tem que ser a primeira a estender a sua mão, porque se tem uma coisa que vai acontecer, é a gente falhar. Se tem uma coisa que a gente vai fazer é planejar e não seguir o planejado exatamente, né, como tá ali. Então você tem que estar do seu lado nesse processo. Eu falo assim, eu como mentora, eu tô com você, mas é muito importante que você esteja com você. E nesse movimento, muitas vezes a pessoa ela precisa fazer as pazes com ela, justamente por conta, né, Silvina, disso que você está falando, uma raiva, às vezes uma raiva consciente, mas muitas vezes uma raiva inconsciente da Sim, pessoa porque é que ela. mais forte do que a própria Exatamente. vontade, né? Muito Tem mais forte. um outro conflito, para não me perder depois, o outro conflito que é muito frequente em crianças que têm diabetes tipo 1, ou em crianças obesas também, né? Nem sempre tem diabetes, né? Mas assim, em crianças ou pessoas que engordam de repente, né? Por exemplo, tem pessoas que passam por uma traição ou traição de emprego, alguma situação que foi muito repentina, mas que elas sentiram muito desgosto com a vida, elas ficaram com nojo de alguma situação, né? Então elas vivem um conflito de asco. O Dr. Hammer chamou assim, né? É um conflito de asco com desgosto, né? Então, nesse momento, a pessoa que vive essas situações de nojo, o glucagon é um hormônio que trabalha junto com o hormônio da tireoide, né? Junto não, mas, por exemplo, se o do glucagon está desequilibrado, da tireoide também desequilibra, né? E esse hormônio do glucagon, ele dá hipoglicemia, ele faz a pessoa ficar com diabetes baixa e a pessoa pensa que está tudo bem. Só que ela começa a ficar mais triste, mais depressiva e tende a comer mais para tirar essa tristeza, né? Volta de novo lá para a mãe, né? Porque tem sempre a ver com a alimentação com a mãe nos primeiros anos de vida, né? Então, esse conflito do glucagon, a pessoa tem muito hormônio mesmo que fica em desequilíbrio, né? E na menopausa isso é muito frequente, né? Não sei se você atende mais pessoas na adolescência ou na menopausa, né? Porque são as duas fases da vida que esse hormônio desequilibra, né? Na menopausa é porque a pessoa começa a se desgostar da vida. Aí se a pessoa começa uma atividade nova, assim, tipo, pessoa que se aposenta, tipo eu, né? Eu emagreci bastante quando comecei a ter um sentido na minha vida, sem fazer dieta, né? Agora, a pessoa que se desgosta da vida, termina um casamento, porque uns 80% das mulheres, por exemplo, da minha cidade, que estão sozinhas, né? As pessoas ficam desgostosas com os homens, principalmente, com a vida, com o trabalho. Aí é aquela fase assim, que a mulher fala, eu não gosto mais. Tudo aquilo que eu dava valor, não dou mais valor. Mas dá valor para o que de agora para frente?
ali que está o ponto desses hormônios, né? Porque a pessoa pensa, não, agora eu levo tudo de boa. Mas esse de boa, pouco tempo a pessoa se abandona, né? Então a pessoa acaba caindo num desleixo de si mesma, né? E a pessoa não percebe que isso é por causa de uma hipoglicemia que ela está desenvolvendo uma obesidade, que isso tem a ver, que isso está ligado, né? Então, nosso corpo sempre dando as dicas, né? Então, não sei se você atende pessoas nessa fase de transição. Eu atendo, não atendo adolescentes, mas eu atendo mulheres mais velhas. E é muito comum, né? Essa decepção, ela traz justamente um amargo para a vida. Quando a gente tá, né, com essa sensação do amargo, a gente vai ter a necessidade de buscar mais pelo carboidrato, mais especificamente pelo doce. Então, às vezes, um amargor, né? É literalmente um amargo, uma situação, né, que tipo amargou mesmo a Sim. pessoa. Vai trazer essa descompensação. Aí a pessoa vai buscar por mais carboidrato, ou então, porque é como se fosse uma compensação para reequilibrar entre o amargo e o doce. Então, eu preciso muito do doce para equilibrar esse amargo que eu sinto. Então, eu percebo que é muito comum também, né? E olhar e precisa identificar primeiro, né, qual é a situação e relacionar que isso, né? A pessoa precisa relacionar que uma coisa está relacionada com a outra. Nossa, é verdade, né? Quando a gente vai fazendo o diagnóstico, vai entendendo. Realmente, depois de tal situação que eu me decepcionei, ali eu percebo que eu ou engordei, ou então eu passei a comer muito, muito errado, e está muito relacionado com esse aspecto, né, da decepção e desse amargo, que nada mais é, né, Silvina, do que a nossa visão de mundo, a forma como a gente percebe o mundo, a forma como a gente passou a interpretar muitas vezes uma situação, e pode estar relacionado com qualquer área, tanto que eu falo, né, dentro do emagrecimento sistêmico, para onde que a gente olha? A gente olha para a pessoa e para as outras áreas da vida, porque são as outras áreas e as emoções que vão levar a pessoa à comida. Não é a comida. A comida, ela é só o fim. Existe algo entre ela e a comida. O que é esse meio? E é nesse meio que a gente precisa olhar, observar e trabalhar, identificar, para daí a gente conseguir mudar esse comportamento, senão a gente pula fases, né? A gente olha só para o comportamento e a gente está pulando o que a pessoa está sentindo, por exemplo. Isso pode ter uma mudança temporária, mas não tem uma mudança sustentável, Sim. né? Então, é Aí isso. volta, quando acabou o processo de acompanhamento, volta tudo com mais força, né? O que Sim, acontece quando a pessoa uhum. toma medicação, por exemplo, faz uma dieta assim, rigorosa, né? Enquanto está fazendo, esse é o próximo conflito, né? Funciona. Quando Sim, parou, sim. E só para complementar também esse aspecto do amargo, também, né, durante o período ali entre 0 e 2 anos, que é o momento que a criança está ali no berço relacionado com a mãe também, que é algo que você comentou, se essa criança teve a percepção do abandono com relação à mãe, então se ela estava ali, ela chorou, e ela percebeu, não quer dizer que ela foi abandonada, pode ser que essa mãe ela tenha vindo, mas o tempo da criança ela se sentiu abandonada. Essa sensação do abandono, ela também acompanha essa pessoa a vida toda. Pode ser que ela desencadeie uma obesidade e, consequentemente, uma diabetes lá na frente, mas às vezes isso foi instalado lá no momento em que ela estava no berço, essa sensação do abandono. Então, quando a gente olha para isso, é bastante importante a gente olhar também para esse movimento, como você falou, né, Silvina, da mãe, porque muitas vezes esse amor interrompido do bebê com a mãe faz com que ele tenha fome emocional a vida inteira, porque essa sensação do abandono. E aí a gente fala, né? Eu sempre falo, na verdade, né? Você não busca comida, você busca mudar o seu estado emocional. Né? Então você tá triste, você quer se sentir alegre, ou então você tá se sentindo sozinho, você quer uma companhia. E aí a comida ela traz essa falsa,
né, uma falsa sensação de que te atende nessa necessidade, mas você não quer a comida, você está buscando mudar o seu estado emocional. Esse que você trouxe agora é o conflito dos coletores renais, que o Dr. Hammer chama assim, né? É o terceiro conflito que causa obesidade, né? É só a gente prestar atenção, quem acompanha alguém que tem internamento hospitalar, né? Por exemplo, vai para o UTI, ou assim, a pessoa é internada e fica mal. Quem trabalha no hospital, quem trabalha com saúde, entende bem disso, né? Uma das principais coisas que eles têm que cuidar logo é a retenção de líquido que a pessoa tem, né? É porque nesse momento ela revive essas dores do abandono que ela viveu lá no tempo da primeira infância, né? Ou dentro do útero mesmo, né? Então, esse conflito eu vivi lá nos meus 20 e poucos anos. Eu aumentei 35 quilos em pouco tempo, assim. Eu achei que era porque eu tinha mudado de estilo de vida, né? Eu mudei, mas eu não tinha mudado tanto assim para aumentar de 50 para 85, né? Então foi em pouco tempo, assim. Eu fui do Paraguai para o Rio Grande e quando eu voltei de férias de novo, eu tava um monstro de grande, né? E toda feliz porque agora minha pele tinha ficado bem espichada, né? Porque a pessoa mais gordinha fica com o rosto mais rechonchudo, não tem ruga, né? Então, mas ali a retenção de líquido, ela é só uma consequência da sensação de se sentir sozinha, né? Eu esqueci que eu Atenção. tinha Ah, alarme. voltou, voltou. Voltou. Por que o corpo faz isso? Porque nosso corpo, nós temos memórias celulares lá do tempo do peixe, né? Porque nós somos da embriologia, né? Então, esse desenvolvimento da espécie humana, lá na ancestralidade, saiu do mar, né? Esse que é a ciência que explicam a origem da vida, né? E as memórias que ficaram nas nossas células, que quando a gente está longe da nossa origem, da nossa fonte, a gente precisa guardar todo o líquido. Tipo, o peixe saía do mar, ele tinha que guardar o líquido para não morrer seco na praia, né? Aí tem que guardar todo o líquido dentro do corpo, a pessoa nem toma água, nem come doce e continua engordando, né? Então, a pessoa junta muito líquido no corpo. Por exemplo, aquela pessoa que fica sentada um pouco mais já tem as mãos inchadas, os pés inchados, né? Então, é uma coisa muito, muito nítida. Eu, lá na infância, eu já inchava. Boa tarde, colegas. Então, a pessoa que tem retenção de líquido, esse conflito dos coletores renais, né? Isso que você estava trazendo, a pessoa da sensação de abandono, é que mais mata as pessoas quando ela fica doente, né? Por exemplo, diante de um câncer, não é o câncer que mata, é essa sensação de abandono, dessa sensação de estar sozinha no mundo, né? Porque a pessoa, diante da obesidade também, né? Por exemplo, uma mulher casada, quando ela engorda muito, ela já se sente mais abandonada pelo marido, né? Ela já se sente mais abandonada, diferente das amigas, né? Então, isso tudo vai somando. Tem um outro comentário que eu esqueci de ler antes, né? A Malu tá falando, e quando a mãe falece, a criança sente a falta e na fase adulta tem a compulsão para suprir essa falta. Sim, aí se ela está adulta, agora ela já passou, ela já sobreviveu, né? Porque na infância é normal a criança reagir, né? Mas depois dos 15 anos, a pessoa adulta, ela consegue ela mesma dar um novo significado para essa situação, né? Então ela precisa, às vezes, procurar ajuda, às vezes sozinha não consegue, mas ela pode se suprir tudo aquilo que a mãe fez falta, né? Autocuidado, autoamor, se autorresolver. Aí ela vai superar essa dor lá do passado. Deixa eu já emendar com o comentário da minha colega Irene aqui, né? Ela comentou assim, eu falhei a vida inteira comigo, agora estou no processo de auto-perdão. Difícil, porém libertador. A Irene tem que cuidar muito, eu sempre fiz isso também, de dizer assim, eu perdi muito tempo na minha vida, eu fui burra, eu fui isso, fui aquilo, né? A gente pega o chicotinho para o passado, né? E isso tira força para a gente continuar crescendo, porque esse passado, ele foi necessário ser daquele jeito, né? Então, as coisas que a gente fez com a gente, que a gente hoje olha para trás e pensa que não foram tão certas, elas foram necessárias para adquirir sabedoria, por algum motivo teve, né? Às vezes para nossa própria sobrevivência, né? Porque tem situações que se a gente não tivesse feito umas mancadas feias,
a gente poderia ter entrado em muitas outras frias, né? Então a gente não tem conhecimento além do que a gente viveu, né? Então a gente olhar para o passado e se aceitar que tudo foi como foi, faz a gente ter muito mais força para fazer um futuro mais bonito, mais interessante. Nossa, com certeza, Silvina, é muito importante a gente observar esses pontos, porque é muito normal, inclusive, mas tem até uma frase, né, de Bert que ele fala, inúteis são todos os pensamentos sobre si. Ah, se eu tivesse tido a minha mãe, ou se eu tivesse feito diferente, isso é completamente inútil, porque não, aí ele até completa, né, não foi nem nunca será. Então, mas o que que acontece? Quando a gente fica nesse movimento do si, a gente está completamente virado para o passado. Quando a gente está virado para o passado, o que que acontece? A gente só fica revivendo aquela situação, a gente só fica revivendo aquela dor e a gente entra em um looping de retroalimentar essa situação. Não tem como a gente conseguir alcançar um objetivo que a gente deseja quando a gente está vivendo ou revivendo aquela situação. Então, né, dentro até do trabalho, acredito que você faça esse trabalho dentro da medicina germânica, e é um trabalho que eu faço dentro da minha mentoria, é justamente fazer a pessoa vir para o presente. Porque quando a gente chega no presente, aí eu consigo fazer o que precisa ser feito para eu conseguir alcançar aquilo que eu desejo, que seja uma saúde boa, que seja ter autocontrole, que seja ter uma alimentação mais saudável, que seja emagrecer, enfim. E quando a gente chega no presente, qual que é a responsabilidade que um adulto tem? Ele maternar sua própria criança, que é como você falou, né? A gente ter essa, essa concepção mesmo de que essa memória ela existe, essa é a minha história, mas hoje eu dou para minha criança aquilo que eu percebi que não foi atendido. Não tem como a gente viver uma história diferente, mas tudo muda quando a gente muda o sentido daquilo. Perceber as possibilidades, as oportunidades, as situações boas que a gente passou a viver a partir daquilo. Então, é um maternar mesmo da sua criança. Porque hoje você, independente disso, quem tem uma mãe viva ou não, é importante que a gente, com uma mãe viva ou não, a gente materne a nossa criança, porque senão a gente vai continuar retroalimentando uma situação que faz com que a gente tenha esse descontrole. E aqui eu sempre parto do princípio, né, Silvina, que eu falo que assim, se você não sabe para onde quer ir, não é nem que qualquer caminho serve, é que você já está predestinado a um futuro XYZ. É muito fácil a gente saber qual vai ser o seu futuro se você não sabe para onde você quer ir. Por quê? Porque você vai refletir tudo o que está na sua história. Você vai repetir tudo que você viveu. Porque é como se a gente tivesse uma bagagenzinha aqui, né, uma mochilinha nas nossas costas com tudo que a gente viveu. E se eu não intenciono, se eu não sei o que eu quero, eu vou só repetindo isso que está aqui na minha bagagem. Então é muito importante a gente saber para a sua saúde, para o seu corpo, para o seu peso, o que é que você deseja, sabe? Ter isso claro, né? Falar, então, ó, eu quero ter uma saúde plena, eu quero ter energia, eu quero ter vitalidade, eu quero fazer uma alimentação saudável. Então, o que é que você deseja? Porque daí você começa a caminhar em busca disso que você deseja e não mais reviver aquilo que já passou, né? Faz sentido, Silvina? Faz. Aqui você já deu uma introdução para o quarto conflito, que é o conflito da autodesvalorização, né? Porque a pessoa vive repetindo o autodesvalor que ela interpreta assim. Não quer dizer que a mãe não deu valor, que o marido não dá valor, que o trabalho não é importante. Mas é quando a pessoa tem um sentimento de menos-valia, porque ela olha muito para trás, ela não olha para aquilo que ela tem, não valoriza o que ela tem hoje, né? Então ela fica sempre nisso que você falou, fica nesse looping de repetição. E essa pessoa tem a tendência de ter muita celulite no corpo, né? Então, essa pessoa tem... Às vezes tem pessoas que nem são tão obesas e tem muito celulite, né? Então, isso é um sintoma
de que a pessoa está de autodesvalorização, a pessoa que tem celulite a mais do que o normal, né? Não é normal a gente ter celulite depois dos 40, depois dos 50, né? Não é normal. O normal é a nossa pele ficar ao natural sempre. Mas é por causa desse conflito de autodesvalorização que as células adiposas do nosso corpo, elas juntam flocos de gordura para proteger contra as agressões da vida, né? Então, se a pessoa se sente muito agredida, se sente não valorizada no trabalho, não valorizada pelos filhos, pelos netos, né? Porque quanto às mulheres, principalmente, a gente tem uma crença que depois dos 40, depois dos 50, a gente não tem mais valor, ninguém mais dá importância, e na verdade a gente deixa isso acontecer, né? Porque tem gente que com 40 anos a filha já manda tudo dentro de casa, os filhos já dominam todo o espaço físico da casa, né? E o que uma mãe que vive numa situação que não está no lugar dela, que é o sistema que se trabalha também, né? Uma mãe e um pai que não estão no lugar deles, que os filhos mandam mais, os netos chegam e mandam mais, né? O genro entra e faz o que quer, né? Então, a pessoa, o adulto que mora, o dono da casa, que vive num espaço, porque a obesidade sempre vem de dentro de casa ou de dentro do trabalho, ela não vem da preocupação com o país, né? Ela vem de coisas bem próximas da gente, né? Então, a pessoa que não se sente valorizada dentro da própria pele, que a celulite tem significado, eu não sou respeitado dentro do meu espaço, né? A pele é o espaço maior da gente, é toda a proteção, né? Toda a cobertura que a gente tem, né? Então, a pessoa que é muito desvalorizada, que se sente desvalorizada, ela começa a juntar líquido e gordura na pele, no corpo todo, e isso aparece em forma de celulite, né? Então, a pessoa vai procurar massagens, drenagens, um monte de outras opções para tirar a celulite, mas não está tirando a situação que ela não está se sentindo valorizada, né? Então, precisa descobrir o alto valor para que vai melhorar todo o sistema digestivo e toda a sobrevivência vai ser diferente. A pessoa vai ter foco em outras coisas bem mais interessantes do que simplesmente estar brigando por não ter valor. E assim, é a sua autopercepção, né? A forma como você se percebe e automaticamente você vai criar situações que confirmem isso. Então, como tá lá no inconsciente, eu não sou valorizada. Então, você já vai educar os seus filhos de uma forma pela qual eles não te valorizem. Você já vai estar em um trabalho onde, por quê? Porque isso vai confirmar aquilo que você acredita lá, tá vendo? Eu não sou valorizada. Então, e aqui né, quando a gente olha o Dr. Joe Dispenza, ele traz o termo ambiente interno, né? Então, é o seu ambiente interno, que nada mais é do que a sua autopercepção, que a sua autoimagem, a forma como você se vê e automaticamente a forma como a gente se comporta. E uma das funções, inclusive, né, Silvina, da gordura é justamente a proteção. Sim. Então, se uma pessoa está se sentindo desprotegida, ela vai engordar, vai criar essa camada, né, essa capa de gordura, para que ela se sinta mais protegida. Então, uma coisa ela está diretamente ali relacionada e ligada com a outra, né? Então, eu costumo falar que assim, né? Por onde a gente começa? A gente começa olhando para si, né? Sim. A gente começa olhando para si sempre. Por quê? Porque quando a gente fala, né, principalmente da mulher, é do estreito para o amplo. Então é um movimento de dentro para fora. É de você que emerge as questões que você vive externamente. Não tem para onde correr. É um olhar para dentro. Se você quer, né, ter um resultado que seja duradouro, se você não quer uma coisa imediata, se você não quer algo temporário, se você quer algo realmente transformador, realmente sustentável, né? Realmente algo que você pare de sofrer, porque o que é mais comum, 95% das pessoas que emagrecem, depois de um ano, elas voltam para o peso anterior ou mais. Por quê? Porque foram soluções superficiais, Foi só não foram externo, né? só externo, exatamente. E aí não é o suficiente para conseguir
sustentar isso. Então, qual que é o padrão? Acaba que depois de um tempo volta para esse padrão. Mas qual é? Identificar qual é esse padrão é que vai fazer com que a gente consiga sair dessa luta, porque quem deseja emagrecer, já andei nessa rua, é uma luta. Quando você vai identificando, deixa de ser uma luta, que não quer dizer que seja fácil, só que é muito mais leve, é muito mais gostoso, porque o sentido que a gente dá para aquilo muda. Então é muito mais prazeroso o processo. É provável que a pessoa que volta a engordar de novo, que pega o peso logo de volta, está muito forte na situação de não se sentir valorizada, né? A percepção de si mesma provavelmente está lá a mesma, né? Se sentiu, mesmo com o corpo tudo em forma, tudo certinho, porque tem gente que faz redução, faz plástica e fica tudo certinho e depois ela volta a aumentar de peso, né? Porque até o pessoal que faz redução sabe disso, né? Que eles têm que perder tantos quilos porque tem que ter uns 5 quilos a menos porque vai recuperar de novo. O que significa isso? É porque a pessoa tem que se sentir bem de novo na própria pele, né? Para continuar a vida, né? Então, nosso corpo não faz nada por acaso. Esses 5 quilos que a pessoa precisa voltar é para a pessoa se chegar no próprio... É como se ela tivesse saído de si mesma enquanto ela estava emagrecendo e para ela se estabilizar, para encontrar o próprio chão, a própria vida, ela tem que engordar um pouquinho de novo para se sentir um pouquinho mais ela mesma, né? Então, essas cirurgias É, agressivas, elas invadem a pessoa e tiram a essência, né? Se a pessoa não volta a engordar de novo. Tem pessoas que realmente entram em depressão depois disso, né? Porque até falam que a depressão é uma consequência da cirurgia. Não é consequência, é porque a cirurgia não é a solução, né? A solução seria olhar para a causa, né? E quem entra em depressão depois é porque estava com os coletores renais ativados, que estava com o conflito do glucagon, né? Às vezes está com os 4 conflitos abertos, né? Tudo pendente, né? E não resolveu nada, simplesmente cortou por fora e não resolveu. Deixa eu ver, a Neila. Eu fiz bariátrica e estanquei na metade do que eu precisava perder. Se você faz muito tempo, dependendo, se você realmente estancou ali, tudo certo. Então você não vai perder mais, mas também não vai recuperar, né? Aí para saber te responder mais, teria que saber mais da situação, né? Mas não é por acaso que teu corpo parou ali, né? O corpo entendeu que para sobreviver tinha que parar ali. Porque essa é uma as ciências novas, elas trazem isso bem claro, que nosso corpo faz o que precisa ser feito, né? Então, porque a bariátrica é uma agressão que causa muitos outros conflitos na pessoa, né? Porque é um corte, é uma agressão, é uma mutilação, né? Tá tirando um pedaço daquilo que a pessoa tem, né? Você congelou, Nani? Ah, não, era só quentinha. não. Então, ah, porque toda cirurgia que a pessoa faz pode causar uma obesidade, né? Depois, porque a cirurgia, ela é um ataque. Por exemplo, tem pessoa que tira o seio porque tem excesso, e daí depois ela engorda tanto o corpo que o seio que ficou some todo, né? Porque essa agressão que ela teve ali, retirando o seio, fazendo plástica no seio, ela foi tão agressiva para o inconsciente da pessoa que o corpo aumentou de tamanho para proteger, para não ter outras agressões, né? Então, sempre tem que olhar para o todo. Sempre o todo é maior que todas as partes, né? O sistema que ensina muito isso, né? Sim, e assim, uma mudança é essencial. Então, como a colega aqui colocou, né, do aspecto, a Neila, da bariátrica, né, 80% diz respeito a quem a gente é. Então, como você se vê, como está a sua autoimagem, e isso está internamente. Então, muitas vezes, por que que a pessoa, né, ela passa a vida inteira, às vezes, brigando com a balança, ou então por que que ela emagrece e volta a engordar? Porque a única imagem que ela tem dela é ela acima do peso. E não tem como, a gente precisa aprender também buscando referências externas. Se você não é essa referência, se você nunca teve esse peso, você precisa criar uma imagem de quem tem esse peso. E muitas vezes não vai ser você não pode ser sua própria referência. Você tem que buscar uma referência externa. E a partir disso você internaliza essa imagem. Mas sem mudar a autoimagem,
Por quê? Porque é o invisível que cria o visível. Então, como eu me vejo, tá aqui, ó, na minha cabeça. Eu me percebo, eu me vejo. Se eu não mudo isso, eu vou criar no visível a partir de como tá no invisível. Então, 80% é a sua autoimagem, é o conjunto da sua personalidade, da forma como você se percebe, dos comportamentos que você tem. Ah, como que eu começo a observar, né, a minha autoimagem? É só você começar a observar quando você fala quem você é. Então, quem eu sou? Quando a gente fala da saúde, das escolhas alimentares, ou então, a quem que eu sou? Ah, eu sou uma formiguinha, eu sou sedentária, eu sou muito gulosa. Tudo isso forma a sua autoimagem e forma a representação física de quem você é. Não tem como você se comportar de uma forma diferente da forma como você se vê. A gente passa uma vida toda tentando provar para os outros e para nós aquilo que a gente acredita ser. E aí entra o conflito, porque eu quero emagrecer, mas quem eu sou? Eu sou gordinha, eu sou gulosa, eu sou preguiçosa. Então a gente precisa começar a observar. Eu falo, qual que é a conversa mais poderosa que existe? É a que acontece entre esse e esse ouvido. Porque é ela que cria a sua realidade, é a narrativa que você conta, é a história que você conta sobre você mesma. Tem mais um Nossa, interessante. comentário aqui. Tem a Malu comentou aqui, eu fiz bariátrica em 2006 e foi uma mudança radical. Hoje tenho uma saúde estável, consigo manter o peso de 60. Isso que é bonito, né, Malu? Com Parabéns, certeza, na época, Malu. você fez também, deu um novo significado para a tua vida, né? Junto com isso, né? Porque são muitos e muitos casos das pessoas, é uma grande porcentagem, eu não tenho esse número agora, mas quanta gente que volta depois quase ao peso original, né? Então é porque a pessoa que consegue manter ainda é uma exceção, né? Tem muito mais gente que É, volta do que, então, tá de parabéns que conseguiu, mas com certeza deu um significado diferente sim. para a vida nesse processo, né? Pode observar que ela já não é mais a mesma Malu. A Malu de antes da bariátrica não é a mesma. A visão de vida dela mudou, a visão que ela tinha com relação aos alimentos, a visão que ela tinha dela mudou. Então ela já é uma Malu antes e uma Malu depois. Porque se é a mesma Malu, ela não consegue sustentar e manter, né? Ela não consegue manter o peso, ter uma saúde ok. Então, com certeza muitas mudanças internas aí É, aconteceram, ali né? no comentário ela diz, eu passei por processo de autoconhecimento. É bem isso. Quando eu voltei a É, diminuir meus 35 quilos que eu peguei lá no Rio Grande, eu também tinha feito a terapia, só que eu não tinha entendido que era por isso que eu tinha emagrecido de novo, né? Eu fui para lá com menos de 50 quilos, voltei com quase 90 para cá, eu moro no Paraná agora, né? E quando eu vim para cá, logo perdi esses 35 quilos assim em pouco tempo, né? Mas ele foi resultado do processo terapêutico que eu fiz lá na- naquele tratamento quando eu estava com depressão já naquela época, né? Então, Nani, sim, nossa, tá muito bom o papo aqui contigo e também a interação das colegas, mas o nosso horário foi rápido, né? chegando ao fim. Passar rápido, né? Isso. Muito bom. Obrigada da companhia e quem ainda está assistindo, quem assistir depois da gravação, eu sempre, quando é uma live que vale a pena, eu posto lá no YouTube, porque tem muita gente que não tem Instagram. Aí eu coloco lá, quem não conseguir encontrar, é só procurar pelo meu nome que vai achar lá. Aí, porque fica gravado para as pessoas que encontram depois. E tem muita gente que, olha, Luir, depois você assiste no YouTube, você já está acostumada, sabe já onde está o canal, né? Então a gente, porque o importante é o resultado que dá para as pessoas, né? Porque esse conhecimento que a gente encontrou e está vivendo, passando para outras pessoas, a gente reforça ele na gente também. A gente faz o nosso processo crescer mais, né? Obrigada. Com certeza. Gratidão, Silvina, pelo convite mais uma vez. Foi muito bom estar aqui. Gratidão por quem está aqui, por quem passou por aqui, por quem vai assistir essa live gravada depois.
Se eu puder contribuir com algo, né? Se alguém tiver uma dúvida, alguma pergunta, se tiver algo que de repente não ficou claro, ou então se queira só comentar, né? Olha, eu tive tal insight a partir da live, eu tive essa percepção, então, né, eu tô disponível, se sentir à vontade para comentar aqui, comenta. Se quiser me mandar um direct também pode. Opa, E quem sabe, por que não te ajudar com um pouquinho mais até de clareza com um próximo passo, né? Muito bom. Gratidão. deu uma travada aqui, mas acho que foi só para mim, né? Então, agradeço, vamos encerrar. E obrigadão vocês que estão aqui, que estiveram, nossa, todas as amigas, colegas, pessoas que também trabalham, todas as pessoas que estão no autoconhecimento, autocrescimento, né? Isso é tão bonito, né? Quanto mais gente está procurando a solução em si mesmo, né? Isso faz uma corrente tão grande do bem que são sempre mais pessoas menos sofrendo, menos sofrimento no mundo, né? Então, por isso que Com vale a pena, né? certeza. Com certeza, uma corrente positiva, né? Muito bom. Bora Eu te lá que a vida agradeço. é muito boa para a gente não viver bem dentro, né, da nossa casa, dentro do nosso próprio corpo, né? Isso. Amanhã de manhã estarei de volta aqui com uma outra convidada, acho que é eu que vou ser convidada. Estou no desafio para conseguir completar as 25 lives até completar o mês, né? Então tá quase chegando Show. lá. Muito bom. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.